Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar para vocês nessa aula aqui a resolução do nosso terceiro exercício da quinta lista que eu deixei disponível para vocês aí de aulas anteriores, onde nós estamos trabalhando a parte das estruturas de repetição com a utilização do loop while. Então vamos abrir aqui o PyCharm no computador, que eu quero apresentar para vocês então aí essa sugestão, na verdade, né, de resolução do nosso terceiro exercício da quinta lista. Muito bem, pessoal, eu já estou aqui no meu ambiente Windows. Vamos abrir aqui o PyCharm no computador para resolvermos então aqui nosso terceiro exercício da lista 5. Aqui no meu ambiente do PyCharm que eu já tenho, né, criado aí o meu projeto Exercícios Python. Eu vou clicar aqui em cima desse projeto. Aqui dentro do projeto eu já tenho, né, criado ali de aulas anteriores nosso arquivo.py referente aí à parte da lista 05. Eu vou simplesmente aqui fechar o meu diretório para que nós tenhamos então aqui todo o editor do PyCharm na tela para a gente. Aqui eu já tenho, né, criado de aulas anteriores aí os nossos dois primeiros exercícios, o exercício 1, e aqui nós temos também a resolução do exercício 2, inclusive se você não tiver visto aí a aula relativa à parte da resolução do nosso segundo exercício da quinta lista, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa acessar a aula da resolução aí do exercício 2 da quinta lista. E aqui nós temos, né, o enunciado da nossa terceira questão, que diz o seguinte: desenvolva um programa utilizando o comando while que mostre na tela a seguinte contagem. Vai começar pelo 100, depois 95, 90, 85, 80, assim por diante, até chegar no número 0 e depois mostrar uma mensagem de finalização aqui com o acabou. Então, esse é um exercício aí que nós fizemos com a utilização da estrutura de repetição com o loop for. Vamos fazer o mesmo aqui utilizando o comando while. Nós podemos, só para relembrar, né, fazer esse mesmo exercício aqui com a utilização do loop for. Então, para isso eu vou digitar for e in range, né, a minha funçãozinha range, onde eu começo ali a minha contagem a partir do 100. Vou colocar aqui vírgula, até onde que eu quero ir. Como o zero, ele não, o último número aqui, né, ele não é inclusive, eu tenho que colocar o -1. Vou colocar uma vírgula aqui e a minha razão, que no caso é de 5 em 5, só que eu não posso colocar ele positivo, eu tenho que colocar ele negativo, tá certo? E aí eu coloco aqui dessa maneira e já posso, então, printar na tela aqui a minha variável de iteração. E se eu rodar esse código, né, botão direito aqui em cima da aba lista 05, run lista 05, né, eu tenho aqui a minha contagem começando do número 100 até o número 0 de 5 em 5. Caso, né, eu queira colocar aquele meu parâmetro end aqui no final, para que nós possamos aqui colocar, né, um número um do lado do outro, eu posso também fazer dessa maneira. Veja que agora eu tenho a contagem de 100 até o 0 com um passo aqui de 5. Tá certo? Então, fizemos isso aqui utilizando, né, as estruturas de repetição com o loop for. Basicamente, eu tenho aqui duas linhas de programação, muito simples a utilização do loop for, mas vamos fazer aqui o mesmo para a utilização do que o exercício pede, que é fazendo aí a utilização da estrutura de repetição com o loop while. Então, para isso eu vou colocar aqui uma variável de inicialização, que é o meu contador. No caso, eu vou começar com o 100, a partir do número que nós vamos começar, e aí eu vou colocar um enquanto, né? E se meu contador ele for maior ou igual a 0, no caso, tá certo? Então, dessa maneira que eu criei a minha estrutura de repetição com um while, né? E aqui eu já posso, inclusive, ó, já posso, inclusive, mostrar aqui o print, né? E o i, no caso. Logo na sequência, eu tenho que fazer a iteração, né? Da seguinte forma: eu vou pegar o i,
vai receber aqui I, ao invés de ser mais, né, que ao invés de ser um incremento, será um decremento, nós vamos colocar menos 5. Então, inicialmente, ele vai valer 100, depois, no segundo passo, ele vai valer 100 menos 5, depois ele volta novamente 95 menos 5, e assim por diante, até completar ali a minha contagem. Eu já posso rodar esse meu código aqui para ver se ele está tudo ok. Veja que tem o mesmo resultado, né? Começa com 100, nós vamos aqui até o número 0, né? Eu posso, inclusive... esqueci de colocar aqui, né, a mensagem de finalização com acabou. Então, eu vou colocar aqui fora do meu bloco do while, né, na mesma linha do while, a minha função print, e aqui eu posso colocar, então, a minha mensagem acabou. É o que o exercício pede, e para o número não ficar um abaixo do outro, vamos colocar aqui, então, no final aqui, depois do i com a vírgula, né, meu parâmetro end, aspas simples, com o espaço. Então, dessa maneira aqui, rodando novamente esse meu código, veja que eu tenho, né, a minha contagem de 0 até 100, e lá, depois eu tenho a mensagem acabou. Aqui, pessoal, nós podemos ver, né, que ele faz uma contagem que começa com o 100, né, vai fazendo a iteração aqui a partir desse meu decremento, né, então aqui eu tenho um decremento, tá certo? E esse decremento, ele acontece exatamente porque ele precisa voltar no loop while, diferentemente do loop for, né? Eu não preciso fazer esse decremento. Ele, pela sintaxe dele, ele já faz essa volta na minha estrutura de repetição automaticamente. No caso do while, não. No caso do while, eu inicio aqui com o número que eu quero fazer a contagem, né? E aqui depois eu coloco o decremento no caso. Se fosse o mais, eu teria um incremento, né? Então, se fosse aqui no lugar do menos, eu tivesse mais, seria incremento. Eu também, né, eu posso fazer uma colocação aqui dessa minha linha aqui de programação da seguinte maneira aqui, ó, eu vou colocar um comentário nessa linha, a gente pode fazer assim, ó, i menos igual a 5, tá? Seria aqui a mesma coisa de i recebe i menos 5. Se eu rodar aqui novamente o meu código, veja que ele mostra aqui naturalmente a minha contagem. Quando a gente tinha um incremento, né, com o mais, seria i mais igual e o número aqui que eu quisesse ali fazer esse incremento. No caso aqui, como é uma contagem decrescente, eu tenho sempre um decremento aqui no caso, então um sinal negativo. E dessa maneira, pessoal, nós chegamos ao final aqui da resolução do nosso terceiro exercício da quinta lista. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final aí de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu pude apresentar para vocês aí a minha sugestão de resolução da nossa terceira questão da lista 5, tá certo? Onde eu apresentei para vocês aí uma contagem decrescente com um passo igual a 5. Fiz aí utilizando aí tanto as estruturas de repetição com o loop for e também utilizando com o loop while, que era o objetivo ali do nosso exercício ali que tinha na terceira questão da lista 5. Vou pedir para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, compartilhar esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!